tenta de novo. Está. Já estamos ao vivo. Não, eu tenho que permitir aqui. Permitir ao vivo. Facebook. Transmitir ao vivo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, não, boa noite, doutora Mariana. Uhum. Boa noite. Boa noite, Edil. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É um prazer tê-lo aqui na nossa live aqui do sindicato. A gente nós estamos iniciando um processo que a senhora é a nossa primeira aqui convidada de um processo de lives assim, trazendo as autoridades para conversar com os trabalhadores sobre alguns assuntos. E aí eu queria que a senhora pudesse se apresentar, que seria importante. Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa live. Me sinto honrada com o convite feito pelo sindicato. Quero agradecer a equipe também do sindicato, que está nos dando esse suporte tecnológico, na pessoa do seu Edil. Dar uma boa noite, boas-vindas a todas e a todas. Bom, eu me chamo Mariane, eu sou procuradora do trabalho aqui em Nova Friburgo e sou coordenadora também da Procuradoria aqui em Nova Friburgo. O Ministério Público do Trabalho é um órgão que integra o Ministério Público da União e que tem atribuição relacionada a tudo que é trabalho. Então, por isso, essa conexão junto com o sindicato, porque uma das vertentes, né, de atuação do Ministério Público do Trabalho é a liberdade sindical. A promoção da liberdade sindical é um direito fundamental, extremamente importante para que os trabalhadores tenham os seus direitos assegurados ou mesmo a melhoria das condições de trabalho. Eu não sei se eu já faço o compartilhamento dos slides, do que a gente vai falar hoje. Se o senhor quer falar, a gente espera mais o pessoal entrar. Não sei como está chegando, né? É importante a gente esperar um pouquinho, o povo está chegando, mas... O seu microfone está desligado. Isso é técnica. Não estou ouvindo, senhor, seu Edil. A técnica vai dar falha, mas daqui a pouquinho a gente segura. A gente vai acertando, tranquilo. Na realidade, doutora, a gente está esperando um pouquinho, o pessoal está chegando e eu quero dizer que nós do Sindicato de Trabalhadores do Vestuário, nós estamos aqui com 20 mil trabalhadores da região Centro-Norte Fluminense. Nós temos hoje, até passar a senhora, nós somos uma categoria com 93% de mulheres. Desses 93% de mulheres, nós temos 70% são mães, né? Na grande maioria mães solo, que elas que cuidam da família. Tem a nossa média salarial está em torno de um salário mínimo e meio. É uma categoria que temos grandes dificuldades na área de relacionamento também dentro das empresas. Então a gente vai aproveitar a sua presença para falar um pouco mesmo dessa questão dos direitos trabalhistas, falar dos direitos das mulheres, principalmente das gestantes, e falar também da licença maternidade. É importante, a gente já tem alguns questionamentos aqui sobre licença maternidade, né? E do assédio moral. Uma categoria que tem a quantidade de mulheres que tem, é importante que elas saibam como proceder nessa questão do assédio moral, tudo isso. Então eu queria que a senhora começasse primeiro falando sobre os direitos trabalhistas, quais são reforma trabalhista, como que a trabalhadora e o trabalhador, não só do vestuário, mas todo o trabalhador,
a senhora botasse um panorama, desse uma panorâmica como está a questão dos direitos trabalhistas e como que o sindicato é importante e também as entidades que podem, junto conosco, garantir esses direitos para os trabalhadores. Certo. Bom, como eu falei um pouquinho antes, a gente vai falar sobre direitos trabalhistas hoje no geral, focado no gênero, né? Já que 93% das costureiras, né, das filiadas aos sindicatos são mulheres. Antes de entrar um pouquinho nessa parte de direitos trabalhistas, vou falar mais uma vez o que é o Ministério Público do Trabalho, né? O pessoal às vezes confunde a gente com o Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. O Ministério Público brasileiro, ele tem o Ministério Público nos estados, então aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem atribuição para investigar crimes de homicídio, né? Tem ali o Tribunal do Júri, essa parte mais criminal, um pouco civil também. E o Ministério Público da União é aquele Ministério Público que tem atribuição em todo o território nacional. E dentro do Ministério Público da União, a gente tem esse lado que é o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente atua tudo que é relacionado a trabalho. E eu recebo, às vezes, também muitas dúvidas das pessoas acham que a gente só vai atuar, só vai instaurar uma investigação se for uma relação de emprego, se tiver a carteira assinada. E não é bem assim. O Ministério Público do Trabalho, a gente tem uma atribuição bem ampla, prevista na Constituição, então a gente abrange todo tipo de trabalho, seja servidores públicos, seja os seletistas, quem tem carteira, os autônomos. Então a gente tem uma atribuição bem ampla que vai muito além de trabalhadores que têm a carteira assinada, né? Então nós temos atuação, por exemplo, no combate ao trabalho escravo contemporâneo. No mês de agosto, inclusive, aqui em Nova Friburgo, nós tivemos uma operação que resgatou 8 trabalhadores em condições análogas a de escravo, são aquelas condições degradantes. Nós atuamos na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, porque esses acidentes, eles geram uma repercussão social, porque impacta o INSS na concessão também dos benefícios previdenciários. Então, nós atuamos também na erradicação do trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas. Exemplos de criança trabalhando em ruas, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente também tem essa atuação. E temos atuação na promoção da liberdade sindical. E eu gosto sempre de tratar isso porque os sindicatos, eles representam os interesses e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o Ministério Público do Trabalho também atua junto com os sindicatos para que promovam melhores condições de trabalho, né? Defendendo os direitos e interesses da categoria. Então, acho que é uma pincelada mesmo do que é o Ministério Público do Trabalho. Depois a gente também vai abrir para esclarecimentos de dúvidas. Então, também, se alguém ainda ficar com dúvida da nossa atuação, eu posso esclarecer, acho que é o final da live. Não sei se a gente faz por blocos. A gente vai falando. Aqui a gente não vai ter uma regra assim muito clara, nós vamos falando e nós vamos... É como se fosse um bate-papo, para ficar até mais informal, mas ao mesmo tempo a gente vai conversando. Doutora, a gente, eu que já milito há bastante tempo nessa área sindical, eu sei o quanto que é importante passar para os trabalhadores e também para quem está nos assistindo, as instituições que atuam, né, em defesa do direito coletivo, em defesa do direito dos trabalhadores, e o Ministério Público tem sido esse parceiro da gente há bastante tempo. Então, primeiro eu quero deixar isso que a gente está bastante satisfeito com esse trabalho que a gente tem feito e essa busca da gente estar junto nesse desenvolvimento de um trabalho é muito importante. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas mudanças, né, no sentido de que o legislado, o acordado vale sobre o legislado, muitas coisas que a homologação da rescisão do contrato de trabalho ela deixou de ser obrigatória nos sindicatos,
ela passa a ser opcional quase. Na nossa convenção coletiva, a gente colocou que o trabalhador com mais de seis meses, desde que ele solicitou a empresa, tem que ser feito no sindicato. É uma conquista. Ótimo. Né? É uma conquista importante. Muito. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de algumas empresas e alguns trabalhadores entenderem a importância da homologação no sindicato. Né? Eu penso que passa da base, porque assim, eu costumo dizer, o trabalhador, a trabalhadora, ele é sozinho, né? A empresa, por si só, a gente costuma dizer, ela é um ser coletivo, ela detém o dinheiro, o capital. Então, como a gente vai ter uma negociação justa de uma empresa e um trabalhador sozinho? Isso nunca vai existir. Por isso, a importância da presença do sindicato. Porque o sindicato, ele representa os interesses e direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nesse ponto, que eu quero até destacar aqui e deixar essa reflexão, porque eu já fui empregada de seletista, de carteira assinada. Então, a gente fica com aquele medo de ser mandado embora, né, de ser marcado, às vezes, de não conseguir uma nova colocação no mercado. Então, quem vai negociar um aumento salarial, melhores condições de trabalho, igual essa, por exemplo, de homologação da rescisão no sindicato, é o próprio sindicato que vai negociar. Por quê? Ele dá aquela impessoalidade. A empresa, por mais que ela queira identificar, ela não vai saber para quem que o sindicato está atuando. Na verdade, o sindicato atua para toda a categoria. E isso é muito importante, ter essa impessoalidade, porque vocês se sentem seguros. Bom, eu não vou sofrer represália, porque não sou eu sozinha que estou negociando, é o sindicato em defesa, então eu não posso responder por isso, né? Então, isso é a importância da gente valorizar o sindicato, para que o sindicato faça as negociações com as empresas, né? Isso é o papel do sindicato. E isso é muito importante, eu costumo dizer, por causa dessa impessoalidade. A empresa não vai saber quem é que está se beneficiando de um aumento, porque é toda a categoria. Então, aqui também deixar um recado, então, para as mulheres, né, já que 93% são mulheres, que se unam ao sindicato. É muito importante que vocês se unam, né, para defender os interesses e direitos de vocês, que só a categoria de vocês, né, só quem está ali trabalhando no dia a dia, tem o conhecimento daquilo que está fazendo falta, o que pode melhorar, o que pode exigir das empresas, um melhor salário, uma melhor condição de trabalho, um benefício, né? Então, eu quero deixar esse recado aqui, né, para que vocês, categorias, se unam por meio do sindicato, que é o órgão legitimado para representar os seus direitos, os seus interesses junto às empresas, dando esse ar de impessoalidade. Então, não precisam ter medo de represálias, porque é o sindicato que está ali, como é que eu vou dizer assim, botando a cara. E é por isso que os dirigentes sindicais têm a estabilidade, né, seu Edil? Para que eles, os dirigentes sindicais, não sofram nenhum tipo de represália por estarem ali defendendo os interesses da categoria. Então, esse é um recado que eu quero deixar aqui, que é muito importante. Isso é uma atuação do Ministério Público em todo o território nacional, em todos os estados. A gente bate nessa tecla, né? Se unam por meio do sindicato. E é o que eu costumo dizer, não há um sindicato forte sem a contribuição, porque para ter uma boa assistência jurídica, para ser empregados ali trabalhando, para poder analisar os documentos, cláusulas, a gente precisa de mão de obra, precisa contratar, isso tudo tem despesas, né? Então, também fica essa questão da contribuição, da importância para se fortalecer o sindicato e, consequentemente, a defesa dos direitos e interesses da categoria. Esse é o posicionamento do Ministério Público do Trabalho em relação ao sindicato, à sindicalização. Outra coisa que é importante para a gente, você está me ouvindo? Não, né? Eu estou ouvindo. Porque eu não estou me vendo, só a senhora que está na tela, né? O pessoal
da técnica aqui estão tentando me botar na tela junto com a senhora. Ah, legal. A senhora está sozinha na Tô tela. sozinha. Então, mas a minha voz está se fazendo ouvir. Tô Como ouvindo. eu falei que nós somos na primeira aqui, então nós vamos ter alguns erros técnicos, mas vai ser consertado. Uma das coisas também importante quando que o trabalhador, porque muita gente fala assim, eu vou procurar o Ministério do Trabalho, vou procurar o Ministério Público do Trabalho. Quando que o trabalhador, efetivamente, ele deve procurar o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho? A gente faz a diferenciação do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão do poder executivo. Então, é lá que vocês vão, por exemplo, emitir carteira de trabalho, né? Hoje, acho que já nem é mais física, é a carteira de trabalho eletrônica, eles esclarecem dúvidas. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele está mais nas fiscalizações administrativas, né? Então, por exemplo, quando eles comparecem a uma empresa para identificar se está tendo ali os vínculos, as carteiras de trabalho estão devidamente assinadas, eles comparecem, eles lavram os autos de infração, ou às vezes tem a questão da dupla visita, eles investigam também acidentes de trabalho, tudo isso na parte mais administrativa. Já o Ministério Público, nós atuamos quando há uma repercussão social. Então, por exemplo, igual eu falei, trabalho escravo contemporâneo, ainda que seja uma vítima, o Ministério Público do Trabalho vai fazer a investigação, vai fazer o resgate daquela vítima. E normalmente a gente atua junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? A gente faz essa atuação em conjunto, porque o Ministério do Trabalho e Emprego vai proporcionar que essa vítima tenha acesso ao seguro-desemprego, à emissão de carteira de trabalho, uma regularização para que ela saia também desse ciclo de exploração. E nós, Ministério Público, nós vamos, se for o caso, inclusive, ajuizar a ação contra a pessoa que está explorando essa vítima. Então, a nossa atuação é muito assim, judicial, com ajuizamento de ações, ou por meio de ajustes de acordos, que nós chamamos de TAC, Termo de Ajustes de Conduta. Aqui em Nova Friburgo, a gente recebe muitas denúncias de empresas de diversos ramos que não assinam carteira. Então, por exemplo, se for de um trabalhador, nós não atuamos, porque isso não tem uma repercussão social muito grande. Então, a gente encaminha para o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, quando a gente fala de uma empresa que tem 30, 40, 50 funcionários que estão sem a carteira assinada e estão ali presentes os requisitos do vínculo de emprego, isso tem uma repercussão social. Por quê? Porque a gente está tendo ausência de recolhimento de fundo de garantia de 50 funcionários, ausência de recolhimento da contribuição previdenciária de 50 empregados. Então, isso tem uma repercussão social. Então, isso é a nossa atuação. A gente vai fazer investigação, né? Outro exemplo que a gente atua essa questão do trabalho escravo. A gente atua porque, mesmo que seja uma vítima, porque há uma violação muito grave de direitos humanos. Então, ainda que seja uma vítima, a gente vai atuar. Igual, por exemplo, um trabalho infantil, ou mesmo uma exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente vai atuar porque isso é trabalho, há uma atuação, ainda que seja uma vítima, porque é uma grave violação de direitos humanos. Então, as denúncias, elas têm que ser feitas para o Ministério Público do Trabalho, que a gente tem a atribuição para investigar essas violações, graves violações de direitos humanos, ainda que seja uma vítima, ou então denúncias que têm uma repercussão social, né? Como eu falei, essa questão do vínculo, empresas que não assinam carteira, tem 40, 50 pessoas trabalhando. Então, a nossa atuação ela é mais judicial, ela é mais de investigar, de tentar resolver, de firmar TAC, firmar acordo com aquela empresa, e se não firmar acordo, a gente ajuiza a ação competente, né? Um exemplo também de atuação aqui em Nova Friburgo, que foi a atuação do Ministério Público do Trabalho, foi o pedido de interdição da maternidade, em razão de um risco grave e iminente, né? Nós ajuizamos, fizemos o pedido para a Justiça do Trabalho,
E a juíza também entendeu que havia um grave e iminente risco e deferiu o pedido do Ministério Público do Trabalho. Então, essas ações em âmbito judicial, é o Ministério Público do Trabalho que tem essa atribuição e competência, na Justiça do Trabalho, no caso. Eu não sei se eu fui clara. Eu acho que sim. E a gente tem um problema hoje aqui no setor do vestuário, que são empresas eu vou chamar de fundo de quintal, porque é porque isso é uma expressão antiga. Eu sou mais antigo que a gente falava empresa de fundo de quintal. Na realidade é a informalidade, né? A informalidade é muito grande. E a gente tem visto, e a gente está até preparando um documento do sindicato, para que essas pessoas que estão trabalhando, além de procurar o sindicato para a gente poder orientá-los e a gente saber onde eles estão, porque, doutora, tem procedimentos que são feitos nessas empresas, onde o trabalhador ele recebe 5 a 2 centavos por confecção de uma peça. Isso tem feito a gente ter quase que um trabalho quase que análogo à escravidão também em determinado momento. Então eu estou perdidinho aqui, doutor, não tem problema não. Nós estamos perdidos aqui, o pessoal da técnica está mexendo aqui, nós estamos no ar. Está no ar, isso é importante. A gente vai esclarecendo depois as dúvidas, passando as informações importantes. E aí, aqui em Nova Friburgo temos muito disso. E em cima disso, tem algumas coisas que acontecem na categoria que é importante a gente esclarecer. Até, por exemplo, a questão do direito das gestantes. Somos muitas mulheres. E às vezes até elas sem carteira assinada, algumas, né? Mas nessas facções, mas o direito das gestantes. É importante a gente frisar o direito da gestante, porque muitas confecções e empresas acham que quando a gestante ela entra nesse estado aí, ela começa a ser persona não grata dentro da empresa, começa a dificultar para ir fazer um pré-natal, a pessoa tem toda uma dificuldade. Então é importante a gente falar um pouquinho disso também. Uhum. Sobre o direito das gestantes, eu quero, antes de entrar nessa parte propriamente dita, esclarecer que quando o vínculo de emprego na carteira assinado, né, porque há os requisitos da relação de emprego, quais são os direitos das gestantes, né? É a questão da licença maternidade de 120 dias, né? Além disso, ela vai ter a estabilidade provisória no emprego desde a concepção até 5 meses depois do parto, tá? E eu achei interessante até uma alteração recente na CLT que permite o empregador, ou seja, o pai da criança, seja ele esposo ou companheiro, enfim, que ele possa sair do trabalho dele para acompanhar a esposa ou a companheira em até 6 consultas médicas ou exames durante a gravidez. Eu acho importante trazer essa informação, porque mostra que os pais também têm essa responsabilidade de acompanhar as mães ali durante o período de gestação. Então, isso está na CLT, isso pode e deve ser exigido dos pais, né? De acompanhar a mãe nesses exames, nessas consultas médicas. Isso é um avanço, temos muito a avançar ainda. É importante dizer que o Ministério Público do Trabalho, nós temos uma equipe em Brasília e um grupo de trabalho que a gente está defendendo arduamente que a licença paternidade ela seja elastecida para que os cuidados com a criança não recaiam exclusivamente à mãe, né? Nós sabemos que os pais também têm o dever de cuidar dos seus filhos. Então, por que uma licença paternidade de apenas 5 dias? Então, isso é um trabalho que o Ministério do Trabalho também está atuando em Brasília para que a legislação ela mude, ela avance. Nós precisamos avançar, né? Agora, em relação às gestantes que não têm a carteira de trabalho assinada, o que acontece? Quando presente os requisitos dessa relação de emprego, e quais são eles, né? Vamos tratar aqui
é a pessoalidade, ou seja, você não pode mandar outra pessoa no lugar para fazer o seu trabalho. A subordinação, então você tem que cumprir horário, tem que cumprir meta, cumprir jornada, dar satisfação, você vai chegar mais cedo ou mais tarde, se precisa de uma consulta, você tem ali que pedir para sair, tem que dar uma satisfação. A onerosidade, ou seja, você é pago para fazer aquela prestação de serviços, e a não eventualidade, então você está ali todo dia na empresa trabalhando, prestando serviço. Isso tudo, esses são os requisitos do vínculo de emprego, então você tem o direito de assinar, da sua carteira ser assinada, e aí quando a gente fala da mulher que está gestante ali desde a concepção, isso é muito importante, porque vai gerar já a estabilidade provisória. E por que essa estabilidade? Justamente para coibir, né, prevenir esse tipo de discriminação. Porque a empresa ela não pode dispensar a gestante. Desde o momento que ela ficou grávida, né, daí a gente fala desde a concepção até 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada. Então, ainda que a sua carteira de trabalho não está assinado, seu registro formalizado no e-social, é seu direito, sim, dessa estabilidade provisória, né? Então, tem que procurar o sindicato para postular ali o reconhecimento do vínculo, com esse vínculo formalizado, pleitear a sua estabilidade também. É claro que tanto a gestante que tem o vínculo formalizado ou que não tem o vínculo, tem o direito também de não sofrer discriminação em razão de ser gestante, né? Eu costumo até dizer, eu acho que como mulher, no Brasil, hoje a gente considerar a nossa pirâmide etária, hoje daqui a um tempo, o Brasil já vai ter pessoas mais idosas, né, do que pessoas na ativa. Então, a mulher que está gerando ali um filho, que no futuro vai trabalhar, vai ter uma renda e vai contribuir para o INSS, ela tinha que ser tratada como uma rainha. Porque foi até um dia que eu fiz uma palestra, eu falei assim, imagine se todas as mulheres resolvessem não ter filhos mais. Como é que as empresas, como é que ia fazer para manter esse consumo do capitalismo, de manter o INSS ali pagando essas contribuições para que a gente, quando estiver na fase de aposentadoria, pagar as nossas aposentadorias. Então, assim, agora eu quero deixar, o que eu falei, quero deixar claro que essa questão o direito de não ser discriminada, né, de não sofrer nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de violência, esse é um direito independente de ter o vínculo formalizado ou não. Não sei se eu fui clara nesse ponto, seu Edil. É muito claro. Isso é importante porque às vezes a gente tem trabalhadoras que não têm essa noção clara desses direitos e se submete a situações muito vexatórias, né? Que chega às beiras de assédio moral. E isso, nosso tempo passa rápido. Você vê que nós já temos 28 minutos aqui, passa rápido. Passou rápido. Vamos falar de assédio, então. Né? Aí eu já estou tentando linkar pelo nosso próximo assunto, porque além dessa questão, na categoria, por nós termos 93% de mulheres, isso tem acontecido na nossa categoria. Ou seja, a gente já tem aqui casos de assédio moral, né, que era importante a senhora falar um pouco da questão do assédio moral, assédio sexual também que existe, né, e diversos tipos de assédios que infelizmente hoje no mundo que a gente vive ainda existe, que é importante para as pessoas entenderem bem essa questão. Tá. A gente já chegando então ao final da nossa live, eu vou falar um pouquinho então do que é essa violência, assédio, os tipos, as espécies, né, de assédio. Bom, a violência é um pouquinho diferente do assédio, porque a violência é algo tão grave que basta um ato, né? Então, por exemplo, a violência verbal, por exemplo, né, uma injúria racial, você xingar o empregado, um gestor, xingar, proferir palavras falando mal, né, em razão da raça, uma injúria racial, isso é tão grave, basta um ato, isso é uma violência verbal gravíssima, né? Isso deve ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho.
seja por vídeos, por testemunhas, por e-mails, fotos, postagens, por exemplo. E outro tipo de violência é a violência física. Também basta um ato para que ela seja caracterizada. Então, a pessoa que empurra, que esses dias até ia compartilhar uma notícia, numa empresa, a funcionária foi demitida porque ela deu um chute na boca da outra. Então, assim, a violência física também basta um ato para caracterizar aquela ilicitude e gerar ali uma dispensa por justa causa, por exemplo. Isso também deve ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho. Isso é a parte de violência verbal ou física. Agora, o assédio moral é aquela conduta reiterada, né? E ele pode ser em desfavor de uma vítima. Então, o assediador, ele escolhe, às vezes, aquela empregada, às vezes pode ser até a que está gestante, né? Fica ali proferindo, humilhando, expondo situações vexatórias, advertindo em público, ou utilizando de comunicação violenta, palavrões, palavras de baixo calão. Pode ser isso contra uma vítima, em desfavor de uma vítima, ou pode ser também no coletivo, a gente chama de organizacional. A própria empresa adota esse tipo de gestão. Então, no assédio moral organizacional, normalmente a gente tem aquela cobrança de meta excessiva, muitas cobranças, não aceita, tem que fazer tanto de hora extra todos os dias, tem que estar assim, tem que estar assado. Então, isso já é um assédio moral organizacional. Cobrança de metas abusivas, expõe os nomes de trabalhadores que cumpriram ou não cumpriram as metas. Isso é uma exposição vexatória. Isso também é atribuição do Ministério Público do Trabalho. Isso a gente fala do assédio moral. E ele pode ser, então, individual, né? Ou pode ser organizacional. E é interessante aqui uma informação, porque normalmente quando a gente recebe denúncia de um assédio moral organizacional, de uma cobrança excessiva de metas, quando a gente vai linkar com os afastamentos previdenciários, a gente identifica que as pessoas adoecem, os trabalhadores, as trabalhadoras adoecem, são afastadas pelo INSS. Então, isso é mais o assédio moral. A gente tem também o assédio sexual, e infelizmente nós, mulheres, somos as maiores vítimas também dessa grave violação, dessa grave violência, né? E o assédio sexual, ele pode ocorrer, assim, de várias formas. Pode ser por comentários, né? Toques, né? Elogios, né? Você tá bonita hoje, você tá assim, você tá bem vestida. Quer dizer, esses comentários são desnecessários, né? Então, toques nas pernas, né? Ficam chamando para sair, e mesmo já tendo ali um convite recusado. Quer dizer, isso é assédio sexual. Aí até numa palestra, uma vez eu fui fazer, a pessoa falou assim, mas não pode ter namoro entre colegas de trabalho? Eu falei, pode. Mas se houve um convite respeitoso para sair e a mulher recusou, isso tem que cessar. Não pode ter essas reiteradas investidas, sendo que a mulher já disse que não quer sair, que não tem interesse, né? Então, se houver isso, também é assédio sexual, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos. Então, são essas expressões de cunho sexual, né? Fica elogios quanto ao aspecto físico das mulheres, piadinhas de cunho sexual também, né? Ou mesmo um chefe que se aproveita de ser ali um superior hierárquico, oferece, olha, eu só vou te promover se você sair comigo. Se você não sair comigo, eu vou te dispensar. Isso é assédio sexual. Inclusive, é crime de assédio sexual, né? A gente também vai ter depois as consequências na esfera criminal. Então, isso também cabe denúncia ao Ministério Público do Trabalho, tá? No nosso site, o www.mpt.mp.br, tá? E as denúncias, elas podem ser anônimas, né? Então, quanto mais de informação puder colocar no formulário que está no nosso site, quem é que está assediando, o que está acontecendo, e a pessoa não se identifica, tá? Se tiver fotos, mensagens, vídeos,
a plataforma autoriza anexar essas provas, ou a denúncia, a pessoa pode colocar todas as informações e provas ali e se identificar e pedir o sigilo da sua identidade, né? Se for o caso, a gente também tem deferido o sigilo da pessoa que faz a denúncia, porque tem medo de represália. Se for uma atual empregada, ela tem medo de ser dispensada. Se é uma ex-empregada, ela tem medo de não conseguir uma colocação em outra empresa, né? Porque foi ela que fez a denúncia. Então, assim, façam a denúncia de assédio moral, assédio sexual, ou mesmo eleitoral também, que está bem em alta, no site do Ministério Público do Trabalho, seja de forma anônima ou se identificando e pedindo o seu sigilo. Isso é garantido, a gente também garante essa questão, para que a gente possa combater esses tipos, né, de violência no ambiente do trabalho. Né, que eu falo, ninguém sai para trabalhar, as pessoas saem para trabalhar ali para a gente ter o nosso dinheiro, nosso ganha-pão. Ninguém sai para trabalhar para sofrer assédios e violências no local de trabalho. Eu acho que é isso, eu vou encerrar, porque tem muito assunto, se não deixar eu fico falando. Não, e aí, se a gente pode abrir para as dúvidas, eu não sei como que tá o chat. Acho muito bom, a gente podia falar aqui, quase fazer um podcast aqui, né, de horas, né, mas infelizmente o nosso tempo é só 1 hora que a gente tem aqui de espaço, né, e aí a gente... Mas olha, é muito esclarecedor. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que mandaram pra gente aqui. Então, bora, vamos lá. O pessoal está perguntando assim, como que ela pode caracterizar o assédio, como juntar provas, entende? Porque às vezes é muito difícil caracterizar o assédio, porque a gente não tem uma lei específica assim, isso aqui é assédio moral, né? A gente não tem uma lei específica. Aí a pessoa perguntou aqui, como a gente pode caracterizar o assédio e como que ela pode gerar, tipo, prova para que ela possa se defender? Uhum. No caso, a pessoa que faz a denúncia. Bom, a pessoa, por exemplo, pode gravar, né? Principalmente no assédio sexual. Eu não lembro se vocês se recordam, acho que foi ano passado, ano retrasado, teve uma denúncia de um médico, um ato odioso, extremamente odioso contra nós mulheres. Um médico que obstetra ali durante o parto, acho que era um anestesista, né? Ele estava ali abusando da mulher que estava dopada e as enfermeiras conseguiram filmar os atos, né? Essa violência sexual de uma mulher extremamente vulnerável. Ela estava ali parindo mesmo, né? Super sedada ali, enfim. Então, esses são exemplos. Então, vocês podem filmar esse assediador ou assediadora. Vocês podem gravar, pôr o celular para gravar. Eu já recebi denúncia de áudio de chefes gritando de todo nome. E daí eu já começo a minha investigação, porque é um elemento muito forte de que algo está acontecendo, né? Então, normalmente, pode indicar, por exemplo, testemunhas que se sentem à vontade para falar. Pode citar, por exemplo, ex-empregados. É muito comum, porque às vezes as pessoas pedem demissão mesmo e não querem mais trabalhar naquele lugar. Então, essas pessoas, os ex-empregados também, que presenciaram aqueles fatos, mesmo que eles ainda não estão ali na empresa com um vínculo de emprego ativo, mas se eles presenciaram, se eles viram aquela violência verbal, aquele assédio sexual ou moral, aquelas pessoas estão aptas para serem testemunhas perante o Ministério Público do Trabalho, para provar aquela denúncia, né? As denúncias, elas chegam, a gente tem que investigar. Então, a gente investiga ouvindo testemunhas, pode ser ex-empregados, atuais empregados. Se pedem o sigilo, nós damos o sigilo da identidade, áudios, vídeos, prints de mensagens, né? São alguns exemplos de provas que vocês podem juntar com a denúncia, né? Mas se não tiver áudio nem vídeo, só sabe ali de testemunha que presenciou, que viu aquele ato, aquela questão, basta fazer a denúncia. Não precisa fazer a denúncia e ter provas, né? Pode detalhar o que está acontecendo, citar os nomes bem detalhado. Isso vai nos auxiliar para que a nossa investigação seja mais célere, tá? Então, não precisa ter a prova, basta a denúncia.
o quanto mais detalhada, porque nós também, como Ministério Público, nós temos os meios de fazer as pesquisas nos nossos sistemas de investigação para apurar aquela denúncia. Muito bom. Eu vou te fazer outra pergunta que me fizeram aqui, aí se você acha que é dentro do que você está conversando com a gente. Os trabalhadores do vestuário, eles têm as empresas têm um hábito de botar prêmio de produção e ajuda de custo. Em vez de ele botar o salário, ele bota o salário mais um prêmio de produção e uma ajuda de custo. E a gente sabe muito bem que prêmio, como a lei estabelece, ele é esporádico, ele não é uma coisa contínua. E a ajuda de custo também, ajuda de custo por quê? Para fugir dos encargos sociais. Fugir dos encargos sociais, inclusive para o trabalhador não ter o FGTS, o Fundo de Garantia, essa coisa toda. E aí é uma das perguntas aqui, acho que eles te viram e falaram assim, ó, pergunta a ela aí o que ela acha disso. Bom, no direito do trabalho, a gente tem um princípio máximo, que a gente chama do princípio do contrato realidade, né? Então, para o Ministério Público do Trabalho, para os outros ministérios públicos, não interessa o que está no papel? Interessa. Mas aquilo que está no papel, ele tem que refletir a realidade. E qual é a realidade? Qual é a verdadeira intenção de um empregador pagar essas parcelas, mas na verdade ele gostaria de estar pagando na forma de salário, né? Então, se identificado uma fraude a essa utilização dessas parcelas, seja qual o nome for, né? E na verdade aquela parcela, na realidade, aquela parcela se reveste de salário, isso é nulo, né? Dentro do direito a gente fala em nulidade, né? É uma nulidade que vai depois, aqueles valores dessas parcelas criadas, né? Tem até uns nomes criativos também. Essas parcelas, elas vão integrar o salário e vão repercutir no INSS, no Fundo de Garantia, na base de cálculo das horas extras, do repouso semanal remunerado e outras verbas. Mas o que eu quero deixar aqui é que o direito do trabalho, ele tem esse princípio, que é o contrato realidade. O que realmente acontece, né? Porque também a gente não pode, por exemplo, empresas que pagam um prêmio por produção quando ele é devido. Pode-se pagar, né? E deve-se, às vezes, estimular uma remuneração melhor. Mas o que não pode é haver um desvirtuamento desse instituto, que, na verdade, deveria pagar aquela verba como salário e quer pagar a verba como uma verba indenizatória para fugir dos recolhimentos fiscais e previdenciários, né? Então, a gente também fica de olho quanto a isso. Doutora, nós estamos chegando ao final e a gente, primeiro, eu quero falar que eu ficaria contigo aqui até mais hora para a gente conversando. Estou à disposição para outras oportunidades, para o Ministério Público. É um prazer estar aqui conversando com os trabalhadores e trabalhadoras do setor do vestuário, que fazem a economia aqui de Nova Friburgo, região, ser pujante, né? Então, é um orgulho, é uma honra estar aqui na presença de todas vocês. Eu vou falar todas porque já falou que 93% é mulher, então eu amo, né? Sou mulher também. Então... Aqui no sindicato é só eu e o Júnior, né? E o doutor Bruno. O restante a gente não tem voz ativa nenhuma aqui. Elas que mandam mesmo. Então, né? pronto. Graças a Deus por isso. Agora, outra coisa que eu vou só fechar aqui, eu não sei se você pode me ajudar. Tem gente me perguntando o que é limbo previdenciário. Você sabe explicar o que é isso? Sei, limbo previdenciário. Bom, o que é o limbo previdenciário, chamado pela doutrina? O que acontece? Muitas vezes o empregado ele afasta pelo INSS para receber um auxílio-doença. Tanto o comum 031, que é uma doença comum, não relacionada ao trabalho, ou mesmo o auxílio-doença acidentário, aquele que tem uma relação com atividade desempenhada. Então, ele fica um período afastado pelo INSS, ele se trata e se cura, e ele passa pela perícia do INSS, né? E considera que aquele trabalhador ele está ok, ele pode voltar a trabalhar, exercer ali as suas atividades, né? Isso é um exemplo.
Só que quando ele vai para a empresa, né, quando tem esse retorno à atividade, está na legislação também, ele deve ser avaliado pelo médico da empresa, né? E o médico, às vezes, ele pode entender que ele não está apto a voltar a trabalhar. Então, a gente tem o médico do trabalho, não está concordando com o médico do INSS. E aí ele fica nesse limbo previdenciário, porque ele não recebe da empresa, porque o médico diz que ele não está apto, e tem o médico do INSS dizendo que ele está apto. Então, a gente tem ali um choque de entendimentos, né, médicos, e desses médicos, e ele fica nesse limbo. Também pode acontecer de modo diverso, né? O INSS dá alta, o INSS não dá alta para esse trabalhador, né? E o médico da empresa fala que ele tem que voltar, né? Então, quando há essa divergência entre laudos médicos, ele pode ficar nesse limbo previdenciário. E qual que é a consequência? No primeiro caso, ele fica sem nenhum tipo de verba, porque o INSS entende que ele está apto para trabalhar, então cessa o benefício. O médico da empresa diz que ele não pode voltar a trabalhar e cessa o salário, porque, em tese, tem que estar trabalhando para receber o salário. Então, como resolver isso? Né? A gente já tem várias decisões, isso foi já construído, inclusive doutrina, decisões dos tribunais do trabalho, entendendo que cabe à empresa, tá, continuar o pagamento do salário até que essa divergência seja solucionada. Tá bom. Muito obrigado. Por nada, espero ter ajudado. Eu acho, a gente, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar esse finalzinho aqui para que você pudesse falar o que você achar que é importante, Eu primeiro quero agradecer também a sua presença, dizer que tem sido uma honra. Dr. Jefferson, quando estava aqui em Nova Friburgo, a gente conseguiu desenvolver bastante atividades no sentido de orientação, acompanhamento, e eu espero que com a sua presença também a gente consiga desenvolver, não só o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, mas outros sindicatos também desenvolver um trabalho, principalmente de conscientização, né, dos direitos e daquilo que aflige o conjunto dos trabalhadores e da sociedade em geral em Nova Friburgo. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada mesmo pelo convite, é uma honra, né, compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência e deixar aqui o recado, então, que os trabalhadoras precisam realmente se unir por meio da associação, da filiação ao sindicato, porque não há como negociar com uma empresa que detém o capital ali, que tem condições do mercado em si, então não tem como negociar sozinho. Então, o sindicato ele tem esse dever de atuar para garantir os direitos e interesses da categoria aqui da indústria do vestuário. Então, se associem, se filiem, isso é muito importante para que vocês possam fortalecer, para terem, né, garantir melhores condições de trabalho. O Ministério Público do Trabalho está de portas abertas, a nossa procuradoria fica no centro, então a gente também faz atendimentos presenciais, online, as denúncias podem ser feitas pelo site, então assim, a gente está à disposição para receber qualquer tipo de denúncia dessas violações que eu tratei aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, e o sindicato está à sua disposição, a hora que a senhora precisar, nós estamos aqui à sua Ministério disposição. Público também, tá seu Edil. Boa noite, tá? Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que saber como que eu desligo aqui.